Vamos para a região do Vale dos Sinos. O nível, aliás, para as informações que nós vamos te contar agora, o nível do Vale dos Sinos, em São Leopoldo, está subindo cerca de 2 centímetros por hora por causa das chuvas neste momento. Mais de 180 mil pessoas já foram atingidas pelas enchentes. O Renan Fiuza é quem está com a gente, atualizando também essas informações direto da nossa central da informação. Renan, bem-vindo aqui à nossa cobertura do Live CNN. Tudo bem, Elisa? Ótimo dia para você, que tenhamos uma semana muito mais tranquila em busca aí de boas notícias, mas o que a gente traz nesse momento de São Leopoldo, conversando com a Defesa Civil, aliás, estamos monitorando e buscando as atualizações, o que a gente traz de São Leopoldo é que a elevação do Rio dos Sinos chega nesse momento a 5,94 metros. E o que me chama a atenção é impressionante a velocidade, né, que o nível do rio começa a subir, algo em torno de 2 centímetros por hora. Nas últimas 24 horas, a gente teve um aumento de 24 centímetros do nível do Rio dos Sinos, ali na cidade de São Leopoldo. Infelizmente, no último final de semana, tivemos um acumulado muito grande de chuva, algo em torno de 62 milímetros, e a previsão para hoje, para amanhã também, é de um acumulado variando muito aí entre 60 e 70 milímetros, né? Então vamos só lembrar que a gente já está numa situação muito complicada quando a gente fala da cidade de São Leopoldo, principalmente aquelas regiões ribeirinhas estão em muita atenção. A Defesa Civil está concentrada nessas regiões, nesses bairros. A gente tem nesse momento uma atualização, são 180 mil pessoas afetadas diretamente e também indiretamente, algo em torno de 12 mil desabrigados. E quando a gente fala de pessoas que estão desalojadas, o número é maior, chega a 100 mil. Por isso, conversando com os órgãos competentes, sobretudo a Defesa Civil, que vem fazendo esse levantamento, os números eles vão mudando de uma forma extremamente rápida, atualizando de uma forma extremamente rápida. A Defesa Civil faz alguns alertas, entre eles, em especial, nessas regiões mais atingidas, nessas regiões onde a atenção tem de ser redobrada, principalmente bairros ribeirinhos, como eu havia mencionado, para que as pessoas não retornem às suas casas. Esse talvez seja o grande desafio, porque o nível do rio ele começou a baixar no fim de semana, mas voltou a subir. Então as pessoas acabam retornando para suas casas, fazendo ali as limpezas de suas residências. Então a orientação é para não retornar nesse momento, porque a gente tem a previsão de chuva, ventos e, sobretudo, a elevação do rio, viu, Elisa? Renan Fiuza trazendo então esses detalhes a respeito do Rio Grande do Sul. Eu te convido para agora iniciarmos uma entrevista. Vou até vir aqui para o cantinho junto com o Gaúcho. Estamos aqui todos entre gaúchos, hein? O Cinegra que está fazendo um movimento para você agora na câmera 1. Pois é, o nosso gaúcho, parceiro aqui na CNN Brasil. A gente conversa com mais um gaúcho. Agora, bom, com o prefeito de São Leopoldo, Ari José Nazi. Espero ter dito corretamente seu sobrenome, prefeito. Qualquer coisa, me corrija. Por favor, obrigada pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN Brasil, mesmo em meio ao caos. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar podendo conversar com a população gaúcha e brasileira sobre essa tragédia que nós vivemos no Rio Grande do Sul, especialmente na cidade de São Leopoldo, que é uma das cidades, junto com Porto Alegre e Canoas, mais atingidas, né, nesse último episódio climático que nós estamos vivendo aqui. Hoje já foi relatado, aí nós estamos com 180 mil pessoas fora de casa, 34 mil casas totalmente embaixo da água, que as pessoas perderam absolutamente tudo. Estamos com 12 a 13 mil pessoas nos nossos 101 abrigos, né, na cidade de São Leopoldo, sendo acompanhado na área da saúde, assistência social. Mas é uma situação de guerra absoluta aqui, são imagens agora que a população começa a querer retornar, embora o rio esteja subindo ainda, mas a situação da calamidade aqui, da situação colocada, é muito grave para a cidade de São Leopoldo e para a região metropolitana. A gente está recebendo muitas doações do Brasil inteiro, temos muitos voluntários que eu queria aqui agradecer a todos eles, que desde sexta-feira estão trabalhando intensamente na nossa cidade, não é? E é justamente para poder proteger a população. O rio, a nossa impressão é que ainda, como está difícil da gente ter uma leitura um pouco mais precisa, porque esse volume de chuva que nós tivemos nos últimos dias aqui
ele nunca aconteceu na história da cidade, mas o rio pode subir ainda, né, em torno de 10 a 20 centímetros. Portanto, a água pode chegar aos mesmos patamares que foi no pico da enchente no sábado e domingo passado, que era 8 metros e 8 centímetros, que foi a maior enchente da história da cidade de São Leopoldo. Então, nós estamos alertando a população, né, justamente para não voltar para casa. Prefeito, quanto ao número, as informações que o senhor nos traz são importantíssimas, né? Sobre o número de pessoas que estão fora de casa, o número do tamanho do problema. Qual é a atualização mais recente para vocês a respeito de desaparecidos? Vocês têm pessoas desaparecidas? Como é que tem sido feito esse trabalho em parceria com Defesa Civil, até os conselhos tutelares, né? Visto que crianças também passam problemas no meio dessa tragédia. Existe um número de pessoas desaparecidas? Olha, nós temos aqui que foram informados pela Polícia Civil, que tem buscado, né, onde nós encontramos algum corpo, são 7, né, pessoas que foram encontradas sem vida na nossa cidade. Desaparecidos, nós não temos ainda nenhum caso confirmado ou alguma questão que a gente possa dizer que tem desaparecido. Por enquanto, nós não temos ainda, né? Agora, é evidente que como a água, né, subiu muito e a população também não acreditou muito das informações da Prefeitura e da Defesa Civil, poderemos encontrar outras pessoas que, evidentemente, não quiseram sair de casa, porque o grande episódio mais grave foi à noite. Nós trabalhamos muito durante a noite, mas não era suficiente a estrutura que nós tínhamos. Então, desaparecidos não temos ainda nenhuma confirmação. Óbitos, né, dados pela Polícia Civil, são 7. E estamos acompanhando, porque nós temos o cadastro de todas as pessoas que chegaram nos nossos abrigos. Também trabalhamos muito na ideia de buscar informações nas comunidades, porque eles estão nas comunidades, e esse dado nós não temos porque não apareceu informações ou procura de pessoas nesse momento, né, que começou a aliviar um pouco a situação na cidade de São Leopoldo nos últimos 2 dias. Prefeito, até aproveitando para ouvir-te sobre isso, porque a gente, enquanto imprensa, a gente recebe muito a informação da população, a gente ouve muito a população. Eu, particularmente, assim, parte da minha vida foi em Canoas, São Leopoldo, Sapucaí e Esteio, é onde eu tenho quase todos os meus parentes. E é muito habitual ouvir de alguns moradores de São Leopoldo, e abro aqui o espaço para que o senhor também traga as justificativas da Prefeitura, pessoas dizerem, olha, aqui no meu bairro ou aqui na minha rua, eu ainda não vi alguém da Prefeitura. Olha, aqui onde eu moro, se não fossem as pessoas, nós não teríamos conseguido salvar parte dos moradores. Qual é a complexidade para uma prefeitura neste momento? Nós compreendemos que nenhuma prefeitura tem ou tinha estrutura para dar conta de da noite para o dia você ter 100 mil desabrigados. Essa parte nós compreendemos. Mas como tem sido a logística da Prefeitura para conseguir mostrar para a população, olha, vocês estão aqui, né, vocês pagam impostos e nós também estamos enxergando a dor de vocês, porque nós compreendemos o tamanho do problema. Olha, Elisa, isso é um discurso antigo, né, e que tem um objetivo claro. Eu sempre pergunto, não tem a Prefeitura, onde é que os desabrigados que eles tiram da água estão indo? Se não é num abrigo da Prefeitura. Quem é que está distribuindo comida? É a Prefeitura. Quem é que está cuidando da saúde? É a Prefeitura. Quem é que está cuidando de distribuir remédio? É a Prefeitura. Quer dizer, a Prefeitura, toda a sua estrutura. Eu tenho 60% dos meus funcionários, Elisa, aqui em São Leopoldo, que perderam as suas casas. 60% dos funcionários públicos, de 6 mil, perderam as suas casas. Eles estão trabalhando mesmo perdendo a sua casa. Nenhuma prefeitura está preparada com essa magnitude, essa tragédia, para poder atender como fosse a situação normal. Eu tenho 18 escolas embaixo da água, porque eu perdi tudo nas escolas, né? Carteira, geladeira, fogão, não tem mais nada nas escolas. 18 escolas, são 12 mil alunos que não tem como voltar para a escola. São 9 postos de saúde que eu construí, alguns recentemente, destruídos, né? Completamente destruídos, mas toda essa população está sendo atendida do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista de doações de roupa, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do planejamento para poder voltar para casa e fazer a limpeza. Claro que os voluntários, né, eles são muito, aqui no sábado e no domingo principalmente, nós tínhamos milhares de voluntários, só que hoje nós temos poucos voluntários, né, para poder cuidar das coisas. Então a prefeitura está fazendo isso com muita responsabilidade, não é? E quando a gente convocou os voluntários no sábado de noite, no sábado de manhã teve alguns, sábado de tarde que a crise aumentou, apareceram muitos,
E domingo, né, foi aqui um exército que apareceu de todo o Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para poder ajudar as pessoas. Eu não vejo nenhuma cidade do Brasil que passa, Porto Alegre, Canoas, aqui em São Leopoldo, que não tenha, está cheia de voluntários, graças a Deus. Mas isso tem o voluntariado faz um trabalho a partir também da organização do poder público municipal. Essa conversa, né, o povo pelo povo, sabe? É a conversa do Estado mínimo, né, do Estado que não precisa ter Estado, né? Agora a água, por exemplo, eu devolvi abastecimento de água um dia depois que deu toda essa tragédia, fazendo uma manobra técnica, podendo abastecer a cidade de água. Hoje, várias cidades não têm água, eu já tenho água. Eu já tenho um sistema de proteção de cheias aqui que são 21 bombas, não é? Eu estou recuperando as bombas embaixo de chuva, dentro da água, com helicóptero, né? Quer dizer, se não tivesse o Estado, isso ia existir? Evidente que não, né? Então é uma conversa assim, que é uma conversa muito ruim, né? E também desconstitui os poderes do Estado. Nessas horas o Estado tem que estar forte, porque o voluntário trabalha, mas ele também tem o seu serviço, tem a sua vida para cuidar. O Estado tem que estar presente sempre. Então, essa conversa é para disputa política, é uma disputa que tem interesse político, e não uma disputa, na verdade, de solidariedade, de respeito à população que está trabalhando, e principalmente em desrespeito aos funcionários públicos que estão aqui trabalhando 24 horas por dia, girando à noite, para poder cuidar da vida da população. Então, eu fico muito triste, né, quando aparece essa conversa. É evidente, tem algumas áreas aí que nós tínhamos 6 barcos. Imagina uma tragédia que envolve 180 mil pessoas, que tu tem que tirar, né, dentro do rio, né, quase 30 mil pessoas, 6 barcos não ia dar conta, se não tivesse o Exército, a Brigada Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, a Guarda Municipal, a Prefeitura Municipal e os voluntários, talvez nós tivéssemos perdido muita gente. E uma outra questão, Elisa, importante, queria que tu me desse essa oportunidade, é o seguinte, tem um outro boato aqui na cidade que diz que o dique rompeu. O dique não rompeu. Essa chuva nunca existiu na história. O dique foi planejado, porque toda a minha cidade é protegida pelos diques, são 15 quilômetros, planejado com a enchente de 1941. E a enchente de 41 se repetiu em 1965. Esta enchente foi 60 centímetros maior de 65. Portanto, a 60 centímetros acima do dique que a cidade fez com os recursos do governo alemão na década de 80 e iniciou na década de 70. Se os diques tivessem rompido aqui, Elisa, nós estávamos coletando cadáver até hoje, porque ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Quando estouram a barragem, ele vem em roldão, vai levando as pessoas juntos, e eu moro na beira do dique. Por isso que eu perdi tudo também, como 34 mil moradores, porque eu moro naquela região há 40 anos. E isso tudo, né, se nós tivéssemos perdido o dique, estourado o dique hoje, nós não teríamos aqui para contar a história. Então é importante também que a população não dê bola para fake news, que isso é uma tragédia. O fake news é mais trágico do que a tragédia que nós estamos vivendo. Desconstitui trabalho, engana a população, bota medo na população. Isso é extremamente importante, Elisa, que a gente possa debater, trabalhar, mas as pessoas têm que ser honestas, elas têm que ser sérias, porque as pessoas já estão sofrendo, estão fora de casa, sim, perderam tudo, e ainda tem esses caras que criam essas coisas mentirosas, né? É muito difícil e muito triste para a gente lidar com isso. Prefeito de São Leopoldo, então, trazendo os esclarecimentos e a gente, enquanto imprensa, fazendo isso, essa importância de trazer o olhar do cidadão e também trazer o olhar do poder público, que tem ali, como o prefeito diz, 60% dos funcionários da prefeitura, os funcionários públicos, perderam as casas e 18 escolas estão totalmente debaixo d'água em São Leopoldo. Prefeito, bom trabalho daqui para frente. Nós estamos aqui numa comunhão com todo o estado do Rio Grande do Sul, acompanhando o trabalho de resgate, de recuperação. Muito obrigada. Ari José Vanazzi. Obrigada, prefeito. Tá certo. Acertou. Muito obrigado, um abraço e bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Obrigada, prefeito.